Olá, e hoje eu vou trazer para vocês aqui uma discussão que eu tenho tido muito grande com algumas pessoas e que está muito em voga no mercado, que é qual o tamanho que a dívida pública brasileira ou de qualquer país pode chegar. É infinito? Você pode aumentar a dívida pública quando você quiser? Né? Quais os impactos que isso pode ter? Né? Na economia, nas ações, na bolsa, no preço de qualquer coisa. Essa é uma dúvida que todos os economistas têm hoje. Né? Por que essa dúvida? Né? Acho que principalmente porque a gente viu aí nesses últimos 2 meses uma impressão de dinheiro muito grande e um aumento das dívidas públicas em consequência disso. Né? Escrevi um artigo lá na Infomania sobre isso, tem mais ou menos um mês, de como é que os governos estavam atuando em relação à dívida. Se tem curiosidade de ver sobre isso, dá uma lida lá, depois fico super feliz em discutir ou conversar sobre isso. Mas o ponto aqui hoje é qual o limite da dívida dos governos. Tá? Então, para atuar nisso daqui, vamos lá, montei aqui um PowerPoint para ajudar a gente. Então, assim, o primeiro ponto é, por que isso é importante? Né? Então, assim, o primeiro detalhe é, ele é importante porque, assim, o governo tem duas formas de imprimir dinheiro, né? De aumentar a economia, de segurar a economia. Né? Uma é via política monetária, outra via política fiscal. Né? Via política fiscal, ele depende do aumento da dívida. Né? A política fiscal é mais efetiva, é o que todos os governos estão fazendo. Só que, se você já tem uma dívida muito grande, pode ser que você não consiga aumentá-la. Né? Então, aí, em momentos como esse, você não poderia usar esse argumento para ajudar a economia. Tá? O outro ponto é que, se esse limite é ultrapassado, né, se a gente começa a ter uma dinâmica de dívida muito ruim no país, é um problema de credibilidade muito grande. Né? Imagina uma situação de uma pessoa que está devendo para você e você vê que aquela pessoa perdeu o emprego. Você vê que a dívida dela é muito maior do que ela tem de receita para frente. Né? Então, assim, fazendo um paralelo, você vê que a situação pode complicar muito. Né? Isso aí, no âmbito de país, vai afetar câmbio, vai afetar títulos do governo desse país, vai afetar várias coisas. Tá? Então, isso é super importante, inflação e outras coisas a mais aqui. Tá? Então, antes da gente entrar, como é que está a dívida dos países hoje? Né? Uma trajetória crescente já nos últimos anos, para não dizer décadas. Eu peguei dois exemplos aqui. Um exemplo é o Brasil. O Brasil, se a gente pegar aqui, desde 2004 até 2019, uma dívida pública crescente. Tá? Esse valor aqui está em reais. Então, assim, cresce bastante e todo ano. Tá? No caso dos Estados Unidos, também uma dívida crescente aí, no caso lá em dólares. Obviamente você tem efeitos inflacionários que diminuem um pouco, mas se a gente vai pegar vamos pegar 10 anos, de 2009 para cá, a gente tinha menos de 2 trilhões de reais de dívida e hoje estão com mais de 4 trilhões de reais de dívida. Então, certamente não tem inflação que corrigiu isso daí. Tá? Seguindo aqui, vamos ver como é que a gente analisa a dívida de país. Né? Dívida de país, por si só, não faz sentido a gente analisar. A gente precisa ser uma métrica comparativa. Tá? Por quê? Você falar que, voltando aqui, que os Estados Unidos deve 20 e poucos, 22 trilhões de dólares e que o Brasil deve 4 trilhões de reais, né? Isso é bom? É muito? É pouco? Né? Esse ajuste é feito via PIB. Né? Então a gente compara qual o percentual do PIB que esse país tem em dívida. Tá? Essa é a métrica que é utilizada no mundo inteiro para se comparar a dívida de país. Tá? E aí vamos lá, então assim, a gente tem uma métrica que vai ser dívida sobre PIB. Né? Então, o que afeta a dívida? Né? O que faz a dívida aumentar? Aí os fatores aqui são alguns. Né? Primeiro é gastar mais do que arrecada. Né? Isso aí é como se a gente pensasse no país como se fosse uma família. Né? Se a família gasta mais do que ela arrecada, ela precisa se endividar para cobrir aquele buraco. Com o país funciona igualzinho. Tá? Outra coisa que afeta também, em que moeda aquela dívida está. Né? Se aquela dívida está na moeda do país, é mais tranquilo porque é uma coisa que ele consegue controlar melhor. Se está numa outra moeda, por exemplo, o dólar, ele tem um efeito de variação cambial sobre essa dívida. Isso aí na década de 80 para o Brasil foi um problema muito grande porque o Brasil tinha uma dívida muito atrelada à moeda estrangeira, no caso o dólar. Hoje não é o problema. Grande parte da dívida, a imensa maioria da dívida brasileira hoje está em reais. E o outro é os juros. Né? Se você tem uma dívida, você paga juros sobre ela. Quanto maior esses juros,
mais essa dívida cresce, né? Então, assim, esse é um fator importante, olhando para o Brasil de novo, muito importante, porque a taxa de juros do Brasil, como a gente sabe, sempre foi, né, uma das maiores do mundo, está muito mais baixa hoje em dia, mas ainda é bastante elevada se comparada com a grande maioria dos países atualmente. Do outro lado, o que afeta a PIB? Aí é uma coisa mais de economia, eu não vou entrar muito em detalhe, mas o PIB ele cresce pelo consumo, pelo investimento, pelos gastos do governo e pelo saldo comercial, né? Então isso daqui é uma composição do PIB. Lembrando que o PIB é uma medida de fluxo, né, em economia. Então, assim, ele é um aumento, ele é constante, ele não é um estoque. Obviamente, se você já tem uma capacidade instalada melhor, você tende a gerar mais produção, mais PIB para frente, tá? Mas você depende desse para frente, não é questão só do estoque, tá? Como é que estão os índices de endividamento de todos os países agora se comparado com o percentual do PIB, né? O Brasil está com praticamente 75%, tá? É um nível, se a gente pegar aqui, razoável, se a gente comparar com o mundo. Essa tabelinha aqui tem alguns pontos interessantes, né? O primeiro é o Japão, né, que está com mais de 230% do PIB em dívida, tá? Então, assim, dos países desenvolvidos, o maior disparado, dos países que eu conheço, para ser sincero, o maior disparado, tá? O que a gente tem aqui, deixa eu até voltar aqui, que acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. O Japão é um caso clássico, porque assim, não é que ele saiu do zero e foi para o 200 de uma hora para outra. Ele foi devagarzinho subindo, né? O curioso do Japão é que a expectativa é de que à medida que se aumentasse esse gasto do governo, você tivesse um crescimento da economia, o que não veio, né? Então, assim, você tem até uma palavra muito utilizada no cenário econômico, a japonização da economia, né? Que nada mais é do que você mesmo aumentando a dívida, mesmo gastando, você não conseguia aquecer a economia. É o que a gente tem visto aí nos últimos 10 anos em vários países, tá? Mas voltando aqui na apresentação, então a gente tem lá, ó, tem o Japão ali com uns 240, os Estados Unidos com 135, que é um nível alto, o Brasil com 75. Isso aqui é final de 2019, tá? Isso aqui não tem pandemia. Grande parte desses números vão aumentar ali por volta de 10, 15%, que é mais ou menos o que os países anunciaram até agora, tá? Pode ser mais do que isso? Pode, porque a gente não sabe ainda qual é o efeito que essa pandemia vai ter para frente, né? Se vai piorar, se vai precisar de mais auxílio do governo ou não, tá? Mas essas estimativas falam por aí, entre 10 a 15, tá? O que é mais importante aí, né? Então, assim, tendo essa tendência, é mais importante o nível que o país tem ou a trajetória que ele tem, né? Então, aí eu vou colocar duas coisas que eu peguei, dos cálculos que eu fiz, que acho que são importantes para a gente exemplificar isso, né? O primeiro pensa numa economia que cresce durante 5 anos 2% ao ano, né? 2% do PIB, tem um crescimento do PIB de 2% ao ano, e tem um déficit nominal, ou seja, o país cresce a sua dívida a 2% do PIB também, tá? Então, assim, pegando aquela equação que a gente tinha lá, o denominador e o numerador, numerador e o denominador, você tem aí esses dois pontos que cresciam igual, né? Então, se a gente cresce igual, né, e tem uma dívida de 100% no começo, essa dívida fica constante aí em 100% do PIB, né? Então, assim, ela tem uma constância e vai tudo crescendo junto. Eu peguei um outro exemplo aqui que eu exagerei agora, né? Vamos lá para um país que tem uma dívida de 500% do PIB, tá? É factível? Não sei, é difícil você falar que mas eu te diria que há 20 anos atrás, se você perguntasse para alguém que a gente teria um país com 200, 250% de dívida PIB como o Japão tem hoje, muita gente duvidaria, mas chegou lá. Então, assim, é possível. A maravilha do negócio que você coloca na equação é que, mantendo o mesmo crescimento e o mesmo déficit, a dívida PIB cai com o tempo, tá? Por quê? Porque você consegue ver aqui, ó, que a dívida vai crescendo 2% ao ano, né? 500 para 502, 502 para 504, mas e o PIB também, 100 para 102, 100 para 104. Mas, obviamente, aqui embaixo ela cresce muito mais do que o de cima, né? Então, assim, com o denominador crescendo mais,
você vai tendo uma divisão aqui que vai ficando mais favorável, né? Eu fiz uma conta depois para ver qual que era o crescimento que estabilizaria isso aqui, por volta de 0,4%, né? 0,4%. Então, assim, você com uma dívida muito grande, qualquer crescimento já ajusta esse déficit que você tem, tá? E aí, vamos voltar aqui um pouco, que eu acho que é importante a gente comentar um pouco sobre isso. Isso é a base de uma discussão econômica hoje do MMT, né? Modern Monetary Theory, que fala que os países podem se endividar o quanto quiserem, porque eles vão conseguir receita e vão conseguir estabilizar essa dívida. Uma discussão enorme, eu tenho estudado bastante sobre isso, não sou adepto disso, eu acho que assim, tem que ter limite, né? Eu vejo o país assim, a forma como eu vejo o país é ver como uma família, né? Como uma pessoa, com a única diferença é que assim, como a vida das pessoas é finita, as pessoas têm que ter dívidas com vencimento. Para país, você não vai ter vencimento, né? Você até tem vencimentos na dívida, mas assim, no longo prazo, a ideia é que você vá sempre rolando essa dívida, né? Então, assim, os países vão sempre ficar endividados porque eles são uma coisa mais constante, eles não têm tempo para acabar, tá? Como a gente tem no caso das famílias. Então, assim, essa é uma grande diferença que tem entre dívidas de Estado e dívidas de famílias, de pessoas, tá? Mas, tirando essa diferença, o resto é um pouco igual, né? Você tem uma família que cada vez se endivida mais, cada vez mais você vai duvidar se ela vai conseguir pagar, né? O Estado, para mim, é igual. Então, assim, você tem algum momento aqui onde você vai olhar para o Estado e falar assim, nossa, esse Estado está muito endividado. Isso aqui não vai dar certo, né? E aí tem algumas formas de sair disso daqui, como eu falei, uma crise cambial ou eventualmente uma inflação, né? E vários pontos aí que podem seguir nisso daí, tá? Então, voltando aqui, eu acho que a gente tem, respondendo essa pergunta, né, o que é mais importante, nível ou trajetória, eu acho que se tiver que escolher um dos dois, para mim é trajetória, né? Mas obviamente nível também é importante, né? Porque pelo próprio efeito que está aqui, né? Depende do nível que você tem, os efeitos que você tem sobre crescimento e aumentos da dívida são diferentes, tá? O que a gente viu aqui, então, só para sumarizar aqui tudo, né? Acho que a ideia aqui era trazer um pouco dessa ideia de e aí, né? Tem limite ou não tem limite, né? Então, acho que uma das principais coisas é o seguinte, não tem limite no final das contas, né? Esse limite aí está na credibilidade que o país tem em relação à população ou a quem o concede crédito, né? Quem compra seus títulos e que faz com que ele consiga financiar essa dívida, tá? Então, na minha opinião, trajetória é mais importante do que nível, tá? Outro é que quanto maior essa dívida PIB, maior o efeito do juro sobre ela, né? Então, assim, pega aquele exemplo que eu comentei lá, você tem um país que tem uma dívida PIB de 500%, né? Então, assim, ele tem 5 vezes o que ele gera de PIB, ele tem de dívida. Qualquer aumento de juros recai sobre 5 vezes o seu PIB, né? Então, assim, se os juros aumentam um pouquinho, a tendência a você ter déficit é muito grande e com isso você acaba tendo uma trajetória aí que não é saudável, né? Então, assim, a trajetória é importante, o que é importante é você olhar e ver. E aí, voltando, por exemplo, da família, né? Vamos voltar aqui. Voltando, por exemplo, da família. Se você tem uma família que você emprestou dinheiro para ela, ou um amigo, ou alguém, o importante é você olhar e ver que ele tem capacidade de pagamento para frente, né? Se esse amigo seu está empregado, está com uma dívida constante, que você vê que ele não está tomando mais empréstimo, ok, ele tem uma capacidade de pagamento boa. Se ele perde emprego, se ele começa a tomar muito mais dívida, e se o percentual da dívida dele começa a ficar muito alto em relação ao que ele gera de receita, você começa a ter dúvidas em relação a se ele vai te pagar ou não, tá? Então, assim, esse é o grande problema que a gente tem aqui, né? Então, assim, o problema das dívidas dos países hoje está na trajetória, na credibilidade que esses países vão ter para pagar essa dívida para frente, ou pelo menos para diminuir essa dívida, né? Como eu falei, dívida de países, todos os países sempre são endividados, a gente pode depois até discutir um pouco sobre os porquês disso, mas eles são endividados sempre, então isso faz com que eles tenham uma dívida, grande parte dessa dívida seja rolada, mas ela não pode crescer de forma exponencial, senão você vai ter dúvida se ele vai pagar também, tá bom?
Acho que era isso que eu queria dividir aqui com vocês. Se tiver alguma coisa que ficaram em dúvidas, que vocês gostaram ou não gostaram, ou querem que eu enderece melhor aqui nessa minha explicação, ou qualquer outra coisa, me avisa, eu gravo aqui alguma outra coisa e a gente vai trocando figurinha e conversando sobre isso, tá? Não esquece de dar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, passar para os amigos se você achou que vale essa explicação que eu fiz, e a gente se vê por aí. Obrigado.